alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ter a sequência do nosso roteiro aqui da exposição, porque nós não repetimos a lição da revista. Os irmãos já leram a revista, os irmãos já leram o livro de apoio, já assistiram ao vídeo do comentarista da revista. Nossa proposta aqui no portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares para os irmãos prepararem a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio e dos slides, e aí os irmãos seguem a sequência para não se perder aqui na nossa exposição, os irmãos ainda têm 5 ou 6 outros textos a respeito desta mesma lição no site do portal Escola Dominical, que também disponibiliza textos de aula, videoaulas, slides de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também, durante a semana, nós disponibilizamos os áudios das leituras diárias. São breves comentários, onde o irmão terá um momento devocional e mais informações a respeito da lição. Também, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não é responsabilidade do portal Escola Dominical. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na sede. Se o irmão que estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Também foi ele o presidente da comissão que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E agora nós estamos entrando no segundo bloco desse trimestre, que é um estudo de caso, onde nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e aplicando o livro do profeta Ezequiel para os nossos dias de hoje. E hoje nós estamos entrando no segundo bloco, que são as promessas, são as profecias de Ezequiel de restauração de Israel. Veja que o ministério do profeta Ezequiel, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, quando Ezequiel foi usado por Deus para ser o atalaia de Deus, para avisar o povo da iminência do castigo, que seria a perda da terra prometida, a destruição de Jerusalém e do templo. Essa primeira parte do livro do profeta Ezequiel vai até o capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel. Mas depois nós temos, a partir do capítulo 25 do livro do profeta Ezequiel,
do profeta Ezequiel, nós temos a profecia contra as nações, né? Também Ezequiel avisando o juízo que viria sobre todas as nações em volta ali de Judá. Porque nós estamos no momento, os dias de Ezequiel são dias de juízo sobre todo o Oriente Médio. Deus estava mudando o período, estava terminando o período em que o seu povo era independente e tinha sua própria terra, seu próprio governo, e se estava dando início a um tempo que nós denominamos, né, que é uma denominação dos estudiosos da Bíblia, mas com base em palavras do Senhor Jesus, aliás, em palavras do próprio profeta Ezequiel, que está lá em Ezequiel 30, versículo 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. Será o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios começa com a destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. E vai até a conversão de Israel no final da grande tribulação. Esse é o tempo dos gentios. É um tempo em que os judeus seriam servos das outras nações por causa da sua impenitência. Nos dias de Neemias, eles já tinham esta noção. Veja que Neemias já está ali 80, 90 anos depois do final do cativeiro, mas eles tinham esta compreensão. Veja lá em Neemias, capítulo 9, versículo 36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. Então veja que por causa do pecado, da impenitência, os judeus perderam a terra prometida, perderam a capital, Jerusalém, perderam o templo. 70 anos depois, retornaram, mas retornaram como servos. Assim como Deus mostrou ao rei Nabucodonosor, aquela estátua que o sonho foi revelado a Daniel e Deus deu a interpretação a Daniel. Haveria uma sequência de impérios mundiais que governariam o mundo e os israelitas estariam submissos a esse poder das nações. Não teriam o seu próprio governo independente. Estariam até na terra, e estiveram até o ano 135, mas depois perderiam até a terra. Agora estão novamente, parte deles na terra, em parte da terra. Parte deles está em parte da terra. Mas o governo de Israel é dependente, embora seja um governo independente politicamente, né, tem um governo próprio, esse governo próprio depende, para existir, dos Estados Unidos, das potências mundiais. Inclusive, foi só instituído porque as duas superpotências da época, num momento inusitado, concordaram com a criação do Estado de Israel. Então, nós vemos que ainda são servos na terra. Haverá o dia em que eles serão a potência mundial, governadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí terá terminado o tempo dos gentios para começar o tempo do reino, o reino milenial de Cristo, como os judeus falam, a era messiânica. Então, nós estamos aqui do capítulo 25 do livro do profeta Ezequiel até
o capítulo 35, nós temos profecias contra as nações. Esta passagem, inclusive, este pedaço do livro de Ezequiel, inclusive, não é objeto do nosso trimestre, porque o nosso trimestre é um estudo de caso, né? Não é bem um trimestre bíblico, né? É uma aplicação do texto bíblico aos nossos dias. E, portanto, foram escolhidas as profecias de Ezequiel contra Israel, a respeito de Israel, para servir de modelo para o povo de Deus. Mas a partir do capítulo 36, Ezequiel volta a profetizar para Israel. Mas aí é uma profecia da restauração de Israel. São as promessas de Deus de que iria restaurar o seu povo, de que este castigo, a perda da terra, não era para sempre. Haveria um momento em que Deus tornaria a reunir os israelitas na terra de Canaã e ali estabeleceria um novo concerto com o povo e reinaria sobre o povo através do Messias, através do Cristo. Então, são estas promessas de restauração que fazem parte do segundo bloco do nosso trimestre, que começa com esta lição de número 9. Na verdade, esta lição de número 9 antecede a próxima lição, e fosse eu o organizador das lições, eu colocaria primeiro a lição 10 agora, né? Antes, porque a promessa da restauração de Israel, embora já haja uma profecia no capítulo 36, ela é bem evidente no capítulo 37, que fala da visão do vale de ossos secos, que é o tema da nossa próxima lição. Hoje, a lição de número 9 tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Gog e Magog, um dia de juízo. Então, nós vemos aqui que, já pelo título da lição, nós temos uma profecia de juízo. E um juízo não contra Israel, mas contra os inimigos de Israel. Dentro da promessa da restauração de Israel, Deus promete que os inimigos do povo de Deus seriam destruídos, seriam devidamente julgados. E é este julgamento de Gog e Magog que nós iremos estudar hoje, que se encontram nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. Irmãos, quando eu estava preparando esta lição, eu pude verificar como estamos próximos do arrebatamento da igreja, como as profecias estão se cumprindo celeremente. Para elaborar esta lição, eu me vali de um artigo que eu escrevi há 10 anos atrás a respeito de Gog e Magog. Escrevi este artigo para o portal Escola Dominical. Estávamos estudando escatologia e não havia nenhuma lição a respeito de Gog e Magog, deste evento, que é um evento escatológico. E então, eu escrevi naquela oportunidade um artigo dentro daquela nossa proposta do portal Escola Dominical de melhor a subsidiar os irmãos. E agora, em revendo o artigo, eu tive que refazê-lo praticamente, porque muitas das coisas que eu dizia que ainda não tinham acontecido, estavam profetizadas, mas ainda não tinham acontecido, já aconteceram. Um artigo que eu escrevi há 10 anos, tudo que eu disse que ainda não tinha acontecido, já aconteceu.
Eu fiquei, irmãos, admirado. E comecei a me perguntar se estou mesmo preparado, porque Jesus está às portas. A profecia que Ezequiel proferiu é contra Gog. Veja que lá o capítulo 38 começa dizendo: veio mais a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então veja que a profecia é contra Gog. Gog é um lugar. Aliás, é uma pessoa. Gog é uma pessoa. Quem é Gog? É o príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Ele governa a terra de Magog. Então, observem bem que se trata de uma profecia contra Gog, que é o chefe de Meseque e de Tubal, que é a terra de Magog. Quem é Gog e quem é Gog nós já sabemos. Gog é o chefe da terra de Magog. Onde fica a terra de Magog? Para nós sabermos isto, temos de ir na famosa Tábua das Nações. A Tábua das Nações é que você encontra lá em Gênesis capítulo 10. Nós todos sabemos que todas as nações são descendentes de Noé. Noé e sua família foram os únicos que foram poupados no dilúvio. E ele deu origem a todas as nações que existem hoje. E a relação destas nações está no capítulo 10 do livro de Gênesis. E lá no capítulo 10, nós temos logo no segundo versículo a relação dos filhos de Jafé. Jafé era um dos 3 filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então veja que Magog é um dos filhos de Jafé, assim como Tubal e Meseque. Eles eram filhos de Jafé. Flávio Josefo, o grande historiador judeu, quando ele comenta esta relação das nações, ele diz que Magog foi o pai dos citas, que foi um povo bárbaro que vivia na época de Josefo, na região que hoje pertence à Rússia. Já Tubal, segundo Josefo, teria dado origem aos iberos, que habitam ali na Península Ibérica. Seria Espanha e Portugal. E Meseque seria o pai dos capadócios. A Capadócia, uma região que hoje pertence à Turquia. Então, segundo o Flávio Josefo, Magog é a Rússia. Magog é a Rússia. E eu até aconselho os irmãos que puderem ter acesso ao livro do pastor Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo. Esse livro é muito bom e ele explica com muita profundidade toda esta profecia de Ezequiel, inclusive a relacionando à escatologia.
Israel, Gog e o Anticristo, do pastor Abraão de Almeida. Então, Magog é a Rússia. Magog é a Rússia. Gog é o chefe da terra de Magog. E ele é o príncipe de Tubal e de Meseque. Veja que, quando se fala em Tubal e Meseque aqui, não se fala dos filhos de Jafé, que José identificou como os iberos, os capadócios. Não. Gog é da terra de Magog. E ele é príncipe de Tubal e de Meseque. São lugares. E é interessante vermos que as duas principais cidades da Rússia é Moscou, que tem ligação com Meseque, e Tobolsk, que tem a ligação com Tubal. Então, nós vemos com muita clareza que Gog é o chefe da Rússia. Tanto a Rússia europeia, Moscou, como a Rússia asiática, que é Tobolsk. Então, nós já identificamos aqui que Gog é o líder da Rússia. É bom nós observarmos que a Rússia ela surge como um país efetivamente forte, unido, somente em 1453. Aliás, em 1495. Em 1495, a Rússia ela é unificada, ela se torna um país unido, aqueles principados ali são unidos, graças ao príncipe de Moscóvia, Ivan III. Então, a Rússia surge como uma potência, podemos dizer assim, em 1495, e surge como um país cristão, forte, na Europa Oriental, algumas décadas depois da queda de Constantinopla. Constantinopla, os irmãos sabem, era a capital do Império Romano do Oriente. Era o centro cristão do Oriente, que foi invadido pelos turcos. Hoje, Constantinopla é chamada de Istambul e é um centro muçulmano, dos principais, diga-se de passagem. E a Rússia surge no Oriente, então na Europa Oriental, como um grande país cristão forte. E não vai demorar muito tempo para que Moscou, que é a capital da Rússia, passasse a se chamar de Terceira Roma. A primeira Roma é Roma. A segunda Roma teria sido Constantinopla, que foi invadida pelos muçulmanos. E agora Moscou se apresentava como a Terceira Roma. Essa reivindicação da Rússia como uma sede do cristianismo, da cristandade, ela existe até hoje, tanto que a Igreja Ortodoxa Russa ela é autônoma, ela não tem ligações, ela tem relacionamento muito complicado, seja com a Igreja Ortodoxa Grega, cuja sede ainda é em Constantinopla, seja com a Igreja Católica Apostólica Romana. Veja que nenhum Papa visitou a Rússia até hoje. Se cogitou, agora recentemente, do Papa Francisco ir à Rússia. Mas nem João Paulo II, que foi o Papa que visitou quase todos os países do mundo, pôde ir à Rússia, por causa desta reivindicação que a Rússia tem de ser a sede da cristandade. Então, a Rússia surge como uma potência em 1495, quando ela é unificada por Ivan III. E, a partir dali, a Rússia vai ter peso na política internacional.
A Rússia vai ser o país que derrotará Napoleão. Napoleão, que estava dominando toda a Europa, é a Rússia quem vai vencer Napoleão e aumentar aí o seu poderio. Depois, em 1917, a Rússia se torna o primeiro país comunista do mundo. Em 1917, a Revolução Bolchevique triunfa na Rússia e a Rússia se torna o primeiro país comunista do mundo. Não nos esqueçamos também que a Rússia é o maior país do mundo em termos de extensão territorial. Ela é o país mais extenso do mundo. E enquanto país comunista, a Rússia, primeiro país comunista do mundo, a Rússia começa a liderar o movimento comunista internacional. A filosofia do comunismo é uma filosofia internacional, de dominação mundial. E a Rússia, então, se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. E com a Segunda Guerra Mundial, ela se alia aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, e vence a Alemanha. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela invade vários países da Europa Oriental, inclusive metade da Alemanha, e institui nestes países o regime comunista e começa a rivalizar com os Estados Unidos. E aí nós temos a famosa Guerra Fria. A União Soviética se transforma numa potência nuclear, assim como os Estados Unidos, e eles ficam competindo pelo domínio do mundo. E vários países vão caindo no comunismo. Aqui na América Latina, Cuba, por exemplo. E há uma competição, há uma instalação de vários governos comunistas, não só na Europa, aqui na América, em Cuba, na África, na Ásia, há um verdadeiro embate entre Estados Unidos e União Soviética. O comunismo defendendo o materialismo histórico. Eles são contra a religião, são contra Deus, são contra Cristo. E a União Soviética liderando o bloco comunista do mundo. Em 1989, por problemas econômicos, a União Soviética desaparece. Os países que faziam parte da União Soviética saem da União Soviética. Os países que eram da Europa, que estavam controlados pelos soviéticos, também se libertam da União Soviética. Termina a aliança militar que havia entre eles. E, por causa disso, muitos disseram que o comunismo tinha acabado. Acabou o comunismo. E, por causa disso, muitos começaram, inclusive, a criticar essa interpretação, que, como nós dissemos, pastor Abraão de Almeida foi o grande estudioso a respeito disso, de que Magog seria a Rússia, seria o comunismo. Não nos esqueçamos, a Rússia já existia antes do comunismo como grande potência. Veio o comunismo para a Rússia e ela transformou o comunismo na sua bandeira. Mas ela era a potência. E quando acabou a União Soviética, mas não acabou a Rússia. A Rússia continuou sendo o país mais extenso do mundo. Não tinha mais aqueles países que ela controlava, mas ela continuava tendo
sendo a potência nuclear que ela é até hoje. E o primeiro governo, depois da queda da União Soviética, foi o governo de Boris Yeltsin. Ele tenta democratizar a Rússia, ele tira o regime comunista, mas a verdade é que as grandes empresas estatais que existiam ali caem nas mãos de poucas pessoas, muitas delas ligadas ao Partido Comunista, que era quem governava a Rússia. E Yeltsin depois cai em desgraça e é substituído por Vladimir Putin, que é o atual líder da Rússia, que já governa há mais de 20 anos. A Rússia nunca deixou de ser uma potência militar, aumentou muito seu poder econômico, não só pela adoção do capitalismo, mas principalmente porque é a maior fornecedora de gás para a Europa, e a Europa depende hoje da energia da Rússia, que continua com seu poderio militar. E nós temos visto agora, inclusive recentemente, a Rússia invadindo a Ucrânia, que era um dos países da União Soviética. Porque a Rússia está restaurando a União Soviética, não com esse nome, mas vários daqueles países que eles controlavam, eles voltaram a controlar. E eles agora estão de olho na Ucrânia, que era o maior de todos eles. Então a Rússia continua forte. E é contra ela que é feita esta profecia. E o que diz o profeta? Te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Ezequiel profetiza a respeito de uma guerra que haverá entre a Rússia e Israel. E a Rússia não estará sozinha. A Rússia estará acompanhada de países aliados. E a Rússia hoje tem muitos aliados. Quem são estes aliados que Ezequiel diz que estariam do lado da Rússia? Persas, etíopes e o de Put com eles, todos com escudo e capacete. Então vamos começar vendo aqui quais são os países, as nações que estariam do lado da Rússia. Em primeiro lugar, é bom lembrarmos que, como ensinava o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, recentemente falecido, no mundo hoje nós temos 3 projetos de dominação global. Existem no mundo 3 movimentos que pretendem dominar o mundo. O primeiro projeto, o professor Olavo de Carvalho chamava de o projeto do globalismo ocidental. É um projeto levado a efeito por pessoas dos países ocidentais. Normalmente, as famílias detentoras das riquezas, controladoras das grandes empresas, que pretendem criar uma dominação global. Criar o que chamam daí de uma nova ordem mundial. São pessoas que financiam grupos como o Clube de Roma, os Bilderbergs, que são o Comitê de Relações Exteriores, enfim, são esses locais onde se planejam
onde as grandes fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, onde se planejam as grandes políticas mundiais. E nós vemos agora, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, que é um outro desses organismos, como eles estão defendendo aí o grande, the Great Reset, quer dizer, o grande recomeço, como tem que fazer tudo, mudar tudo no mundo para que tenhamos paz, amor, justiça. É deles que vem principalmente esta chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que é controlada por esta gente, que defendem coisas como aborto, ideologia de gênero. Agora, com a pandemia, eles aceleraram e muito esse projeto de controle social. Esse é o primeiro projeto de dominação global. O segundo projeto de dominação global é o projeto islâmico, muçulmano. A religião muçulmana ela já surge com uma ideia de dominação política, dominação social. Maomé instituiu uma ordem social em Medina, depois impôs esta ordem social em Meca, depois os muçulmanos árabes começaram a guerrear para conquistar as nações e estabeleceram os 4 califas, e depois esses califados foram divididos. Eles têm sempre um projeto de dominação. E o terceiro projeto é o projeto comunista. É o projeto russo-chinês. Ah, mas a Rússia não é mais comunista. Como eu disse para os irmãos, ela adotou o sistema econômico capitalista, mas as grandes empresas e o controle do país está na mão de antigos comunistas. O próprio Vladimir Putin foi chefe do serviço secreto soviético. A antiga KGB, que hoje se chama FSSB, que era quem fazia espionagem, quem fazia propaganda, quem levava toda a política de dominação mundial. Eles é quem faziam a política do movimento comunista internacional. Eles é que tentavam fazer dominar o mundo pelos comunistas. E eles agora estão no governo. Eles mudaram de ideia? Não, não mudaram de ideia. Aliás, outro dia, o ministro da Defesa da Rússia disse que eles estão trabalhando para restaurar a União Soviética. Daí porque estão invadindo a Ucrânia. Então, esse projeto, que está associado à China, que é o outro grande, que é o país comunista assumido, os chineses, eles também têm esse projeto de dominação do mundo, dominação global. Então, são esses 3 projetos de dominação global. Todos eles, embora eles compitam entre si, todos eles têm algo em comum. Todos eles são anticristãos. Todos eles são contra Jesus e a sua doutrina. O globalismo ocidental defendendo um materialismo consumista, defendendo uma religião universal, sem Jesus, tanto que defendem ideologia de gênero, aborto e outras coisas mais. Os muçulmanos, não precisa nem dizer que são anticristãos. E os comunistas, logicamente, que são ateus e sempre foram anticristãos. Então, a Rússia está inserida nesse projeto de dominação global russo-chinês. E quem são os aliados que estarão com a Rússia para ir contra Israel? Em primeiro lugar, diz o texto, os persas.
Veja, irmãos, que nos dias de Ezequiel, quando ele proferiu esta mensagem, os persas eram um povo sem muito prestígio. Depois, a Pérsia dominou Babilônia. É o segundo império mundial. E os judeus sempre foram próximos aos persas. A Pérsia é o Irã. O Irã dos nossos dias é a Pérsia. E hoje existe uma aliança militar entre a Rússia e o Irã. O Irã, ele é muçulmano, é o único país muçulmano cuja maioria é xiita. Existem dois grupos entre os muçulmanos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas são aqueles que aceitam o Alcorão e a tradição muçulmana, que é chamada de Sunna, por isso que eles são chamados de sunitas. Para os sunitas, não há mais califado. Os xiitas, eles dizem que o califado tem que existir. Eles só aceitam o Alcorão e estão aguardando a vinda do grande imã, do novo califa. Eles são chamados de xiitas porque eles são seguidores do último califa, que era o Ali. Ali, que foi o quarto califa. E eles dizem que o califado tem que ser restaurado e estão aguardando o grande imã. O Irã, por causa de ser de maioria xiita e não ser árabe, sempre teve problemas com os países árabes muçulmanos. E o Irã hoje é o grande inimigo de Israel. O Irã está fazendo a bomba atômica para se contrastar com Israel. Israel tem a bomba atômica, justamente para poder se preservar ali, porque todos são inimigos à sua volta. E o Irã está também fazendo a bomba atômica para se contrapor a Israel. E hoje nós temos o Irã querendo a destruição de Israel, sempre. A política do Irã é lançar Israel ao mar, ele não aceita a existência de Israel, e ele tem uma aliança militar com a Rússia. Até porque, quando os muçulmanos xiitas tomaram o poder em 1979, o Irã era ligado aos Estados Unidos, e eles veem hoje os Estados Unidos como o grande Satã. Então, o Irã já tem uma aliança militar com a Rússia. Mas o texto diz, os etíopes. A Etiópia hoje tem um governo comunista. Ficamos até conhecendo bem um etíope que faz parte desse governo comunista, que é o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Ficou conhecido aí por causa da pandemia. Ele foi colocado nesse posto por pressão da Rússia e da China. Ele é comunista. Então, nós já vemos aí a Etiópia é um país que está próximo da Rússia, também tem ligações políticas com a Rússia. Putin, não confunda com Putin, Putin é o Gog, né? E Putin é um lugar, é a Líbia. A Líbia foi governada durante muitos anos por um homem chamado Muammar al-Gaddafi, que era ele era um muçulmano radical, grande financiador do terrorismo contra Israel, terrorismo muçulmano. E, embora fosse muçulmano, era também comunista, era de a tendência socialista.
Mas Muammar al-Gaddafi foi morto. Seu governo foi, depois de mais de 30 anos de ditadura, foi desfeito. E a Líbia virou um saco de gatos, né? Vários grupos lutando pelo poder, mas hoje existe um poder, um governo líbio, que é o reconhecido pela ONU, e este governo tem aliança com a Turquia. É um governo que depende muito da Turquia. E quando nós falamos em Turquia, nós então passamos para o outro lado que nós temos aí, né? Que é. E aí entramos no outro aliado, que é Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da Banda do Norte, e todas as suas trovas, muitos povos contigo. Como está aqui em Ezequiel 38, versículo 6. Gomer é a Turquia. Quando nós vemos lá na relação das nações, Gomer é o filho mais velho de Jafé. Nós já lemos lá em Gênesis 10 e 2. E ele teve 3 filhos, Askenaz, Rifá e Togarma, que é citado aqui no versículo 3, no versículo 6, aqui do capítulo 38 de Ezequiel, e é citado lá em Gênesis 10 e 3. Estes povos, diz Flávio Josefo, são os turcos. E os turcos, eles têm uma história interessante. Veja que os turcos invadiram Constantinopla em 1453, como nós já falamos aqui, que era a capital do Império Romano do Oriente. E eles, a partir de Constantinopla, formaram um império, o chamado Império Otomano, que dominou o Oriente Médio todo até 1918. A Turquia, o seu governante era conhecido como sultão, e o sultão da Turquia se arrogou como sendo o guardião do mundo muçulmano. Ele restabelece o califado. Lembra do califado que eu disse aqui? Quando ele domina toda a região ali, ele institui o califado. Ele se diz o califa, né? O guardião do califado. E assim ficou até 1918. Em 1918, a Turquia, que tinha ficado do lado da Alemanha na guerra, na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano é desfeito. Boa parte do seu território é dominado por outras nações. O Oriente Médio, inclusive, é deixado nas mãos da Inglaterra. E a Turquia, o governo, o Império Otomano, ele é substituído por um governo que defende o laicismo, ou seja, a separação entre a religião e o Estado. E este governo turco, laico, ele vai se aproximar dos Estados Unidos e vai ficar assim até o ano de 2011, 2010, aproximadamente. Na verdade, até 2014, quando sobe ao poder Recep Erdogan. Recep Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, ele se elege com a promessa de restabelecer o califado islâmico. E a Turquia, por causa dessa nova postura, não foi aceita na União Europeia e se aproximou da Rússia. E hoje tem uma aliança militar com a Rússia. Vejam, irmãos, como eu disse, quando eu escrevi este artigo, em 2011,
A Turquia ainda era laica. Hoje, a Turquia defende uma islamização do mundo e tem aliança militar com a Rússia. A Rússia tem aliança militar com o Irã, com a Turquia. O governo da Líbia é aliado da Turquia. E a Etiópia é aliada da Rússia e da China. A aliança profetizada por Ezequiel já existe. E já há conflitos entre Israel e a Rússia, entre Israel e o Irã, entre Israel e a Turquia. Quando houve aquela guerra na Síria, daquele Estado Islâmico, a Turquia e Israel estavam se estranhando. O Irã apoia o Hamas, que é aquele grupo palestino que lança bombas contra Israel. A pressão entre o Irã, a tensão entre o Irã e Israel é tanta que Israel fez acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, porque Emirados Árabes Unidos e Bahrein são inimigos do Irã. A própria Arábia Saudita tem deixado de criticar Israel porque é grande adversária do Irã. E para a coisa complicar, agora na guerra da Rússia com a Ucrânia é o país que tem a maior comunidade judaica fora de Israel. E o atual presidente da Ucrânia é judeu. E houve um estremecimento ainda maior das relações entre Rússia e Israel por causa da guerra da Ucrânia. E agora Israel descobriu grandes reservas de gás natural na bacia de Leviatã, olha o nome da bacia, e quer vender o gás para a Europa. E se eles construírem o gasoduto, que vai passar pela Grécia, que é inimiga da Turquia, a Europa vai deixar de depender do gás da Rússia. E a Rússia não quer nada disso. Então, os irmãos vejam como o quadro internacional na região está todo pronto para que haja uma guerra entre a Rússia e Israel. Diz o texto bíblico: prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Ezequiel já fala de um tempo em que os judeus estarão reunidos na terra de Canaã, que é o tempo que nós estamos vivendo. Desde o movimento sionista, que foi um movimento liderado por Theodor Herzl, que a partir de 1878 defendeu que os judeus voltassem para a terra de Canaã, fossem para lá, e para que se criasse novamente um país judeu na terra prometida, e em 50 anos isso aconteceu. De 1878, quando foi criado o movimento, até 1948, quando foi criado o Estado de Israel, quando foi declarado o Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. Aí, então, surgiu esta nova nação, que teve o imediato apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Os judeus estão voltando cada vez mais para lá.
E quando eles estiverem se sentindo seguros, e eles têm bomba atômica, eles construíram aquele muro para separá-los dos árabes. Hoje estão com acordo de paz com o Egito, com a Jordânia, com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein. Não tem acordo de paz, mas tem a boa vontade da Arábia Saudita, da Síria, de parte do Líbano. É essa a situação. Quando eles se sentirem seguros, diz o profeta, Gog e seus aliados marcharão, invadirão a terra, guerrearão contra Israel. Mas Deus protegerá Israel. Deus irá pelejar por Israel. Veja o que Deus diz. Versículo 18 do capítulo 38. Sucederá, pois, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste do sangue, e uma chuva abundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Veja, irmãos, que durante toda a história de Israel, quando o povo de Deus era atacado pelos inimigos que queriam retirá-lo da terra que Deus tinha dado a eles, esses povos eram derrotados. Deus nunca permitiu que o povo de Israel fosse retirado da terra, fosse vencido por inimigos que quisessem a sua destruição. Porque Deus criou Israel e Israel não pode ser destruído. Mas nos dias de Ezequiel, o povo teve destruído Jerusalém e destruído o templo. Mas Deus havia dito, e porque eles haviam sido infiéis. E Deus os castigou, os tirou da terra, mas depois os levou de volta. Depois eles rejeitaram a Jesus, perderam a terra, mas Deus já os está trazendo de volta. E quem se levanta contra Israel para destruí-lo é destruído. Porque se levanta contra Deus, contra a vontade de Deus. E foi isto que aconteceu, isso que vai acontecer. Os judeus já estão lá na terra, estão tendo a sensação de segurança, mas virá Gog, príncipe de Meseque de Tubal, da terra de Magog. Virá o líder da Rússia, com seus aliados, Irã, Turquia, Líbia, Etiópia, e virão contra Israel. Mas serão vencidos, porque Deus intervirá a favor de Israel. E Deus começará o seu juízo contra os inimigos de Israel. Veja que, dentro desses projetos de dominação global, Deus vai cuidar, num primeiro momento, desta linha
da Rússia. A Rússia, que tem um histórico de antissemitismo. Antissemitismo quer dizer de preconceito contra os judeus. Aliás, a expressão pogrom, que é um nome que é dado para os extermínios de judeus, para as chacinas contra os judeus. Esse é um nome russo, pogrom, porque foi na Rússia que começou essa prática de matar em massa os judeus. Já o Império Russo perseguiu os judeus. O governo comunista russo chegou a criar uma região onde os judeus poderiam transitar, uma espécie de um gueto territorial. Hoje existe uma região na Rússia que seria um estado judeu, embora os judeus ali sejam apenas 1% da população. Os russos nunca foram muito simpáticos aos judeus. E eles vão querer destruir Israel. E por isso serão punidos. E esta guerra, ela tem um fator muito interessante. Em primeiro lugar, Deus irá intervir para impedir a destruição de Israel, porque Deus não quer a destruição de Israel, e já vai ceifar uma parte dos inimigos, que nós entendemos ser justamente essa parte russa do projeto de dominação global comunista. Esta linha russa, ela já vai ser extirpada neste instante. É o momento em que Deus prepara o tratamento com Israel, para a conversão de Israel. Esta guerra é o limiar do começo do tratamento de Deus para com Israel. E não é novidade essas intervenções, como eu disse. A Bíblia está recheada de batalhas e de guerras que Deus interviu a favor do seu povo. Mas, em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, Deus deu vitória total a Israel, quando todos os países árabes, naqueles tempos, eles estavam unidos, e todos eles guerrearam contra Israel. Deus deu uma grande e milagrosa vitória em 6 dias a Israel, porque ele mesmo interviu. Há relatos de fatos sobrenaturais que aconteceram. É o que irá acontecer aqui nesta guerra. E esta guerra fará com que Israel fique forte politicamente. E é neste momento que Israel se fortalece politicamente, porque vai ganhar uma guerra contra a Rússia e seus aliados, que a outra vertente do movimento anticristão, a vertente da dominação do globalismo ocidental, ele verá o surgimento do anticristo. É por isso que esta guerra de Gog e Magog, ela é no comecinho da grande tribulação ou no finalzinho do período da igreja. Porque o anticristo tomará o poder. E com Israel fortalecido, por causa desta guerra, o anticristo firmará um concerto, uma aliança com Israel. E é esta aliança com Israel que dá início ao período da grande tribulação. Porque Israel vai poder reconstruir o seu templo com a aquiescência do anticristo. Israel entenderá até que o anticristo é o Messias. E aí começa a correr a última semana da profecia de Daniel. Os últimos 7 anos
para que Israel se converta. Esta guerra de Gog e Magog, ela não é só um juízo contra a Rússia e seus aliados, mas ela é também o início do juízo de Deus contra os que rejeitaram a Jesus. É o começo do tratamento de Deus com os judeus e gentios, porque eles rejeitaram a Jesus. Esta guerra dará força política a Israel, para que Israel de imediato não caia sob o domínio do anticristo. Esta guerra obrigará o anticristo a fazer um acordo com Israel, embora seu objetivo seja também a destruição de Israel. Esta guerra, profetizada por Ezequiel, é o começo do juízo contra os inimigos do povo de Deus. E o começo do juízo para o próprio povo de Deus passar a angústia que precederá a sua conversão. Sabendo disto, irmãos, é momento de buscarmos a Deus, de estarmos preparados para a volta do Senhor. Como eu disse para os irmãos, quando eu preparava esta lição, eu vi como tudo está pronto. Mas o anticristo subirá ao poder, firmará um pacto com Israel, a igreja não mais estará aqui, porque a igreja não sofrerá o juízo, a igreja não passará pela ira futura, a igreja não passará pela grande tribulação. Olhe as nações. Jesus disse que nós devemos olhar para as árvores. As árvores representam as nações. Nós devemos olhar para as árvores. Lá, Lucas, capítulo 21. Capítulo 21 e 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A figueira é Israel. Olhemos para Israel. Os judeus estão cada vez mais voltando para a terra prometida. Israel, num esforço diplomático, está fazendo acordos de paz com os países que estão à sua volta. Tem se fortalecido militarmente. Mas olhemos também para as árvores, que são as outras nações. Vejamos a Rússia com seu ímpeto militar, acuando a Europa, com aliança militar com a Turquia, com o Irã. A Turquia controlando a Líbia. A Etiópia sendo controlada por Rússia e China. Olhemos Israel sentindo-se seguro. Vejamos o movimento anticristão que domina a Europa. E a Europa precisando de uma grande liderança. Vejamos a queda vertiginosa dos Estados Unidos, que já está na mão deste grupo globalista ocidental. E ao olharmos todas estas coisas, saibamos que o reino de Deus está perto. E que se vocês quiserem escapar do juízo, que virá sobre Gog, que virá sobre os seus aliados, que virá sobre Israel, que virá sobre as nações que estiverem sob o governo do anticristo, que farão aliança com Israel.
saibamos que a única forma de escapar disso é crendo em Jesus, servindo a Ele, porque Ele nos levará para o céu antes que tudo isto aconteça. Amém?